A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja Deus, a qual o Senhor me concede mais uma oportunidade de aqui no canal estar compartilhando mais um vídeo, trazendo uma palavra do Senhor para o seu coração e na alegria, de ser esse instrumento que o Senhor tem levantado na terra para fazer a sua obra. Eu já agradeço também a todos aqueles que têm acompanhado essa minha caminhada, têm me ajudado no canal, e que Deus possa estar recompensando a cada um, porque essa obra não é minha, essa obra é do Senhor, e aquele que trabalha para o Senhor não tem seu trabalho em vão. E eu louvo a Deus, e que o Espírito Santo continue ministrando sobre os vossos corações, usando a minha vida para esse propósito, É uma palavra simples, mas com um propósito, objetivo, que é apresentar realmente os projetos do Senhor. Não estou aqui prometendo ouro, riquezas, não, nada disso, mas sim apresentar a vocês a salvação que vem do Senhor, a salvação eterna, que é por essa que nós temos lutado, que é por essa que nós temos nos esforçado para alcançar. E eu quero compartilhar aqui na palavra de hoje, que se encontra em Gênesis, o seu capítulo 40. Vou ler alguns versículos aqui, que cada um reflita, meditem, busquem em Deus, que o Espírito Santo possa ministrar aos vossos corações. Gênesis capítulo 40, a partir do seu versículo 8, que assim nos diz a palavra do Senhor. Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém aqui o interprete. Disse-lhes José: não pertence a Deus as interpretações? Contai-o a mim, peço-vos. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Lembra-te, porém, de mim, quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta prisão. Aleluia. O seu versículo 23. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados irmãos, esta é uma palavra muito forte, que nos traz ensinamentos, que nos faz pensar, refletir e analisar a nossa vida, porque tudo que tem na palavra do Senhor é para aprendizado nosso, para vermos as experiências, para examinarmos e refletirmos, porque temos um dia que prestar contas a Deus. Um dia temos que nos comparecer diante do Senhor. Aleluia. E é necessário entendermos que existem regras, que Deus estabelece sobre nossas vidas e propósitos. Assim como esse relato bíblico aqui dá-se na vida de José, para aqueles que conhecem a história de José, é certo que
É uma ministração que eu creio que muitos já ouviram, né? Mas ela se renova a cada instante, né? Porque Deus sempre renova a sua palavra, traz ensinamentos importantes para a minha vida e para a sua vida, né? Sabemos aqui que José, ele estava passando esse momento difícil na vida dele, né? Um jovem, né, que Deus tinha lhe feito promessas, tinha lhe revelado as promessas que iriam vir sobre ele, né? Mas José nesse momento aqui se encontra numa situação muito difícil, né? Muito difícil, está numa terra estranha, distante da sua família, né? Sendo escravo e além do mais agora preso, né? Então algo assim muito difícil, né? Muito difícil na vida deste homem, né? Deste jovem aqui. Mas o que o Senhor tem para nos ensinar é algo para que nós venhamos perceber, né? Andarmos apercebidos nos acontecimentos, aquilo que está em nossa volta, e sempre confiar em Deus. Não importa o que aconteça, não importa a situação que estejamos passando, mas sempre confiar, porque Deus fez uma promessa para com as nossas vidas e Deus é fiel para cumprir. Talvez não no mesmo momento, mas num tempo ao qual Ele tem determinado. E nesse texto lemos aqui, né, que deu-se justamente em um ambiente muito difícil, né, numa cela, num calabouço, né, numa prisão, em que ali estava José, né, que tinha sido lançado nessa prisão devido a uma situação que aconteceu, né, e assim o levou a estar preso. Mas até nessa prisão vemos os propósitos de Deus sobre a vida de José, porque nada que acontece em nossa vida é em vão. Tudo tem um projeto, tem um plano do Senhor. Ainda que por muitas vezes o que nos leve àquele lugar seja erro nosso. Ainda que seja por nossos erros. Mas através dos nossos erros, Deus tem o poder de estabelecer propósitos e projetos diante da situação. E com isso, meus amados, vemos aqui, né, José preso e além disso mais outras pessoas, né? Dá-se aqui na leitura, né, que era um copeiro e o padeiro de Faraó, que por uma situação que eles cometeram acabaram sendo presos. E José, sendo esse servo do Senhor, fiel, temente, obediente a Deus, né? E o mais interessante, o mais importante quando lemos esse relato, meus amados, é que José lembrava das promessas, que eram promessas grandes que Deus fez na vida de José. Eram promessas tremendas. Mas após ele ter tido essas revelações, sua vida foi transformada. Criou uma situação no meio da família dele, né? Criou invejas, a qual seus próprios irmãos ali criaram situações e acabaram gerando um caminho para ele estar nessa situação agora, que ele foi vendido, tá? A mercadores, foi levado para uma terra estranha como escravo, para trabalhar escravo, a um povo corrupto, um povo que não temia a Deus. Imaginem só, né? A gente está num lugar que ali literalmente só nós procuramos fazer o que é certo. É difícil manter a integridade, a fé, a obediência. Mas José permaneceu, de forma nenhuma José se corrompeu. De forma nenhuma José deixou que as coisas, até pelo momento de quê? Poderia ser até de decepção, de tristeza. Por quê? Porque ele poderia naquele momento analisar a sua vida e falar: meu Deus me fez promessas grandiosas, que eu iria estar por cima, que eu seria, de certa forma, uma pessoa de um status muito alto, a qual pessoas estariam em minha volta, né?
E cadê as promessas de Deus? As promessas vieram e vieram os problemas. As promessas de Deus estão sobre a minha vida, mas a minha vida foi de mal a pior. Que após a revelação, a promessa de Deus para José, a vida dele foi totalmente, no sentido da palavra, foi ao fundo do poço. As coisas começaram a dar tudo errado. Aleluia. Se fosse no tempo de hoje, às vezes Deus nos faz promessa que vai nos abençoar, e quando vem a promessa, no dia seguinte as coisas começam a dar tudo errado. As coisas começam a acontecer contrário. Aí vamos se passando o tempo, a gente vai se frustrando, a gente vai se entristecendo, e por muitas vezes corremos o risco até de blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus. Porque é o tempo que vivemos hoje dessa forma. Mas a palavra fala que José permaneceu firme, mesmo diante de todas as situações. E uma das situações, pela sua fidelidade a Deus, o levou justamente a estar preso. Aleluia! Ele não se deixou corromper. Porque ele poderia naquele momento largar tudo pela vida que ele estava levando. Ele poderia abandonar o Senhor, deixar Deus de lado e viver a vida dele agora, mas ele permaneceu firme, mesmo até preso, sendo acusado injustamente. Aleluia! Mas isso ele fez, ele ainda perseverou justamente porque ele acreditava naquela promessa do Senhor. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir em meio a todo aquele transtorno, aquela situação. Aleluia! Louvado seja Deus! Por isso, meus amados, é muito importante entendermos isso. Porque Deus, quando nos lança promessa, nos faz promessa, muitas vezes não vai chegar naquele momento. E até alcançarmos, por muitas vezes a nossa vida pode até entrar numa situação difícil. Mas onde vai estar a minha fé e a minha confiança em Deus? Será que eu vou permanecer firme no Senhor? E deu-se justamente essa situação a qual chegamos a esse texto. Mesmo na prisão ali, vemos que Deus tinha um propósito com José naquele lugar. Porque de imediato chegou aquela situação desses dois também que estavam presos ali. E ali eles tiveram esse sonho. O padeiro teve um sonho, o copeiro teve outro sonho. E José, sabendo que esse dom estava com ele, dele poder interpretar, que Deus poderia revelar para ele, então se propôs, não pela vida dele, não para ele, mas para aquele também que estava ao seu lado ali. Isso acontece muito em nossas vidas, só que o contrário. Às vezes Deus quer nos usar nos momentos difíceis para abençoar alguém, e por nossa frustração, por nós estarmos chateados, por as coisas não estarem acontecendo com nós, muitas vezes nós não fazemos, nós negamos. Mesmo assim, José se deixou ser usado por Deus ali na prisão, porque ele sabia que o nome do Senhor haveria de ser glorificado. E quando o copeiro começou a relatar o seu sonho, de imediato ele interpretou. Assim como o copeiro e assim como o padeiro também. Ele falou tudo, Deus revelou para ele tudo o que iria acontecer. Aleluia. Deus revelou para José justamente o que iria acontecer com cada um deles. Mas Deus não revelou nada de José para José do que iria acontecer com ele. A revelação veio para os outros presos. Mas José fez, José falou que iria acontecer. E vemos que num relato posterior, deu-se justamente o que Deus tinha revelado para José. Mas o que eu quero trazer, meus amados, um ponto principal aqui, vai estar justamente no versículo 14. Após José ter feito tudo isto, veja a palavra que ele cita. Lembra-te, porém, de mim, quando te for bem, peço-te de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta prisão. Aleluia. José sabia que iria acontecer na vida do copeiro, que ele iria voltar ao palácio, que ele iria voltar a servir a Faraó.
E o copeiro é aquele que tem uma proximidade muito, muito forte com o faraó, que ele serve o cálice, que ele está ali ao lado de faraó. E por aquilo que José havia feito, Deus tinha usado ele para fazer, ele apelou justamente para o quê? Quando ele estivesse lá, ele lembrasse de José, falasse a faraó a respeito dele, para que ele pudesse ter essa benevolência e tirar ele lá da prisão. Aleluia. José fez esse apelo ao copeiro. E passou-se os dias, aconteceu como Deus tinha revelado para José, o copeiro teve a liberdade dele. Já ao contrário, o que ele também tinha revelado a respeito do padeiro aconteceu, que ele falou que o padeiro haveria de ser morto, e ele foi morto, foi executado. Isso também chama muito a atenção, porque o que Deus nos revela, o que Deus nos manda falar, temos que falar, seja para o bem ou para o mal. De nenhum momento José se excluiu de ministrar na vida do copeiro e do padeiro. Ele ministrou sim as bênçãos na vida do copeiro, mas também ele falou a sentença na vida do padeiro. Então nós não podemos escolher o que vamos falar. Temos que falar aquilo que Deus revela e o que Deus manda. Seja de bem ou seja de mal. Porque a palavra não é minha, é de Deus. Aleluia. Mas vemos que por aquele trabalho exercido, José pediu. Aleluia. E passou-se o tempo, o copeiro foi liberto. Aconteceu como José tinha profetizado, tinha falado, revelado. Mas cadê a resposta do copeiro? Porque vamos ver já no versículo 23, o copeiro-chefe, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Se esqueceu daquilo que José fez por ele. Se esqueceu daquilo que Deus usou José para fazer. Era uma simples petição que ele teria que fazer. Mas ele se esqueceu. É a ingratidão daquilo que fazemos. É a ingratidão por termos ajudado. Hoje temos por isso. E ainda jogamos na cara. Nós somos um cristianismo hoje vivendo dessa forma. De que faz, aí quando não recebe já joga na cara. Que somos ingratos, que não lembramos. Mas em nenhum momento José teve essa atitude. Aleluia. Talvez ele se entristeceu sim. Ele via que as coisas não aconteciam. Mas ele permaneceu sendo íntegro a Deus, mesmo no calabouço. A palavra fala que ele trabalhou, dedicava, ele era obediente, não se deixou vencer por aquela situação, não se deixou vencer por até aqueles que havia esquecido dele. Não, ele permaneceu firme nos propósitos de Deus. Mas o Senhor revelou ao meu coração, meus amados, nessa palavra. Aleluia. Para que nós venhamos acordar. Para que não venhamos entrar num contexto, numa situação de, eu posso até dizer, hipocrisia. De fazer e querer receber. Muitas vezes a gente fala, não, mas quando acontece a gente joga na cara. Nós nos afastamos, nós queremos nos separar, não queremos mais conversar. Quando as coisas não acontecem. Porque nós estamos confiando no homem. Porque nós depositamos nossa confiança no homem. Mas o que Deus nos manda fazer, temos que fazer, mas não confiando na recompensa do homem, que o homem venha lembrar, mas é ingratidão, mas quem nos deu foi Deus.
Quem nos chamou foi o Senhor. E Deus me revelou justamente nessa palavra, meus amados, que talvez não foi o copeiro que esqueceu dele, mas talvez Deus não quis que ele se lembrasse dele, porque Deus tinha um plano maior, Deus tinha um projeto maior na vida de José. Aleluia. Às vezes Deus vai permitir pessoas a esquecer de nós, para que o plano do Senhor seja maior em nossas vidas, o projeto dele. Por isso que temos que permanecer firmes. Às vezes Deus nos manda fazer, mas não esperemos recompensa do homem, não. Que às vezes pode ser Deus justamente provando o nosso coração. Em que intuito, em que sentido nós estamos fazendo a obra. Fazendo a vontade dele, esperando retorno. Temos que fazer com amor. Mesmo que muitos virem as costas após se receberem. A palavra do Senhor fala justamente na passagem dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer a Deus. Um voltou. Mas Jesus curou os 10. E o Senhor sabia que 9 não iria voltar. Mas Ele fez. Então é assim que temos que fazer. Se alguém voltar para agradecer ao Senhor, não a nós, mas fazer lembrar que o Senhor usou para fazer a obra. Amém. Se não, sigamos a fazer a obra do Senhor, porque não é para nós, porque não somos nós que fazemos, é o Senhor, é Deus. Aleluia. Então José estava nessa situação. José estava nessa situação. O copeiro não lembrou dele. Mas porque Deus não queria ele dependente do homem. Deus queria José dependente dele, só dele. Porque se o copeiro fizesse, muitas vezes os méritos iriam para o copeiro e não para Deus. Por isso que Deus fez o copeiro esquecer. Não porque o copeiro era mau, não. Mas porque os planos de Deus são maiores do que o meu e do que o seu. Por isso não se preocupe, não entristeça seu coração. Não crie rancor, não crie raiz de mágoa por aquele que você fez e de certa forma não reconheceu. Talvez seja Deus tratando dessa forma, para que não venhamos estar dependentes do homem, mas plenamente dele. E assim deu-se na vida de José. Passou-se o tempo, não lembraram, mas chegou um tempo determinado, que aí sim o copeiro lembrou. Mas foi o momento que Deus preparou, porque iria exaltar a vida de José. Foi quando o faraó teve o sonho. Foi quando o faraó teve o sonho, que ninguém poderia interpretar. Aí o Espírito Santo foi lá no copeiro e fez ele lembrar de José. Mas tem alguém que pode decifrar seu sonho, porque ele decifrou o meu e assim aconteceu. Então é o tempo de Deus, meus amados. Vamos permanecer firmes, vamos permanecer confiando, porque é o tempo do Senhor que vai acontecer. E José permaneceu todo aquele tempo sendo firme, fiel, íntegro a Deus. Aleluia. Até que quando o faraó ficou sabendo, pediu para levar ele à sua presença. Aí sim. Aí dali José começou a ver aquilo que o Senhor já tinha revelado aí lá na adolescência. Aleluia. A revelação de quem ele iria ser. Louvado seja Deus. Então vale a pena sofrer um pouco mais.
Vale a pena ainda se frustrar um pouco mais, esperar um pouco mais, confiando em Deus, nas suas promessas. E não queremos agir pela nossa vontade, pela nossa força, pelo nosso braço. E não podemos viver dessa forma, com intrigas, com pensamentos maus. Porque o povo de Deus hoje tem se destruído dessa forma. É intriga, é desunião. É porque um quer ser maior do que o outro. Um quer fazer melhor do que o outro e se achar que é melhor. Porque fulano não fez e estamos dessa forma. E o Senhor tem contemplado dos altos céus o comportamento nosso. José nos deu exemplo de permanecer firme. Deus faz promessas fortes a nossos corações. Aí quando não vem, nós já murmuramos, nós já saímos, nós já, como se diz, chutamos o pau da barraca. Mas permanecermos, mesmo quando tudo vem contrário, permaneça na promessa do Senhor, que no tempo dele, quem vai exaltar é ele, não é o homem. E assim foi na vida de José. Quando ele se apresentou diante de Faraó, ali Deus estabeleceu aquilo que tinha revelado para ele, de quem ele iria ser. E ali começou a virada da história de José. Aleluia. E dali de escravo, vendido, de preso, se tornou governador. Mas ele teve que passar tudo aquilo. Ele teve que aguentar, suportar tudo aquilo. E ainda permanecer íntegro a Deus. E mesmo depois de se tornar governador, permaneceu firme ao Senhor. Não se rendeu. Não se corrompeu. Então que venhamos permanecer firmes, alicerçados na palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos garante, é ela que nos dá vida. Porque se assim não fizermos, os planos do Senhor não serão concretizados na minha e na sua vida. Nós só vamos estar antecipando mais e mais. Porque a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Agora cabe a mim e a você estar numa posição de receber, na espera, na paciência, na obediência. Não é por mérito, é por graça. Aleluia. Então essa é a palavra de hoje. Para que vocês venhamos perseverar, não importa o momento que estamos passando. Parece que tudo virou de pernas para o ar. Aconteceu com o José da mesma forma. Mas no final Deus mostrou que Ele é Deus. Que as promessas deles não se frustram e não vão se frustrar nem na minha nem na sua vida. Desde quando permanecermos firmes e fiéis ao Senhor. Na obediência e no temor, fazendo a sua vontade. Seja em que situação nós nos encontrarmos. O copeiro não se lembrou de José. Mas no tempo certo Deus fez ele se lembrar. Muitos não estão se lembrando de nós, mas no tempo certo Deus vai fazer lembrar, porque Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Confie em Deus. Se achegue mais ao Senhor, busque mais a sua presença. Mesmo no calabouço, mesmo no meio daquilo que não agrada, permaneça firme, fazendo a vontade de Deus, que só assim vai acontecer na minha vida e na sua vida, assim como aconteceu na vida de José. Aleluia. E o principal, na obediência, no temor, nós ganharemos o reino dos céus, a vida eterna, que é o que nos vale. Não são só os bens da terra, materiais, não. O principal é a nossa vida, a nossa salvação. Que foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Jesus veio. José foi governador.
porque Deus tinha preparado ele lá para fazer o propósito dele ali naquele lugar. E mesmo depois de tudo aquilo, quando seus irmãos chegaram, sua família chegaram, de tudo que fizeram para ele, ele os recebeu com alegria. Ele recebeu de bom agrado, com satisfação. Isso é diferença também em nossas vidas. Mesmo aqueles que nos feriram, que nos magoaram, que nos machucaram, que estejamos sempre solícitos em recebê-los com alegria. Porque esse é o dom do Espírito Santo que move em nossos corações. Se ainda eu não consigo dessa forma, se você ainda não consegue dessa forma, é porque o amor do Senhor ainda não está pleno em nosso coração. Então precisamos urgentemente desse amor do Senhor em nossa vida. Amém? Então fica essa palavra para meditação, reflexão, e que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, dando graça para vocês suportarem e passarem esse momento difícil e não negarem a fé. Amém? Então, compartilhem, se inscrevam, deixe seu like aí, ajude esse canal para que alcance mais vidas e o Senhor continue usando, abençoando poderosamente, adentrando nos lares, quebrando as cadeias, destruindo as obras do mal. Amém? Então fica essa palavra aos vossos corações e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.